Depois de 14 anos bancando a família toda, meus pais mandaram uma mensagem dizendo: a gente já te carregou tempo demais, apaga nosso número. Eu respondi na hora: beleza, vou cancelar todos os pagamentos ainda hoje à noite. Quando tudo foi cortado, eles começaram a implorar pra eu parar. E aí Reddit, o que acham? Eu virei o caixa eletrônico da família por 14 anos, até descobrir um grupo no chat onde eles me chamavam de tóxico, e me expulsaram, sem saber que eu via cada palavra que digitavam. Eu, homem de 36 anos, trabalho na cadeia de suprimentos de uma empresa de fretes regional, e há 14 anos sirvo de banco particular pra todo mundo. Ninguém nunca perguntou se eu queria esse papel, simplesmente começaram a me tratar assim, e eu era burro demais pra recusar. Sábado à noite no Romanos, jantar de noivado do meu irmão Dylan. A família inteira apareceu pra comemorar ele finalmente conseguir uma mulher que topasse casar com aquele desempregado. O nome dela era Maris, menina doce, boa demais pra ele. Nem imaginava que ia entrar numa família de parasitas profissionais. Cheguei às 6 em ponto porque sou pontual feito idiota. A mesa já estava lotada de tias, tios, primos e os pais da Maris com cara de quem entrou no restaurante errado. Minha mãe acenou com aquela empolgação falsa que ela guarda pra quando precisa de algo. Dylan levantou e me deu um daqueles abraços de irmão agressivos que na verdade é só pra se autoelogiar por ter sentimentos. A gente nunca foi próximo. Ele é 3 anos mais novo e passou a vida adulta justificando por que a ideia de negócio da vez ia enriquecer ele. O jantar foi puro teatro. Dylan dominou a conversa falando do novo empreendimento de consultoria dele, que era só mandar mensagem no LinkedIn e chamar de networking. Os pais da Maris sorriam como reféns. Mãe e pai brilhavam como se ele tivesse inventado a lâmpada, em vez de queimar o quarto plano de negócio em 3 anos. Ninguém perguntou o que eu fazia no trabalho, ninguém quis saber como eu estava. Eu era só um móvel que de vez em quando soltava dinheiro. Na hora da sobremesa, meu pai levantou com um copo d'água fazendo pose de quem vai discursar o estado da nação. Brindou Dylan e Maris, falando de novos começos e futuros brilhantes, como se Dylan não tivesse voltado pra casa dos pais 2 vezes nos últimos 5 anos. Aí Dylan levantou pra fazer o discurso dele porque um brinde só não bastava pra atenção. Ele apontou pra mim com um copo d'água, aquele gesto que avisa que você vai ser voluntário pra algo sem concordar. Eu tenho que agradecer meu irmão também, o cara mais confiável que conheço. Sério, irmão, você é tipo um seguro ambulante, sempre aparece quando a coisa aperta. Algumas pessoas riram, minha mãe até disse: esse é o nosso garoto, como se eu fosse um cachorro adestrado fazendo truque. A tia Duzila gritou da ponta da mesa: ele nunca reclama, isso sim é lealdade familiar de verdade. Meu pai concordou com a cabeça. Ele é o nosso fundo de emergência, falou sorrindo, como se me reduzir a um instrumento financeiro fosse motivo de orgulho. A mãe da Maris ficou confusa. Fundo de emergência? Aí minha mãe explicou tranquila: ah, ele ajuda quando a gente passa por apertos. Negócio tem altos e baixos, sabe? Ele tem aquele salário fixo de empresa grande, então cobre quando o dinheiro fica curto. Pronto, todo mundo na mesa virou pra me olhar, esperando que eu confirmasse que era mesmo a conta reserva deles. Eu sorri, balancei a cabeça, falei o que sempre falava, feliz em ajudar. Dylan deu um tapa no meu ombro. Viu? Por isso que ele é o cara, sem drama, só resolve. A conversa seguiu. Maris perguntou ideias de lua de mel, mãe sugeriu lugares, pai fez piada sobre pacotes de salão, todo mundo riu. Eu fiquei ali segurando o copo d'água, pensando quando foi que virei a piada de um humor que eu nem sabia que estava contando. A conta chegou por volta das 8h30, o garçom deixou perto do cotovelo do meu pai. Pai olhou como se tivesse visto uma aranha. Olhou pro Dylan. Dylan de repente precisou checar o celular. Mãe ficou super interessada no guardanapo. O silêncio durou uns 10 segundos, tempo suficiente pros pais da Maris se remexerem desconfortáveis, tempo suficiente pra Maris perceber Dylan encarando o celular como se ele fosse pagar a conta. Pai pigarreou: você se importa de pegar essa? A gente acerta depois. Acerta depois. A mesma mentira que eu ouvia desde 2011. A mesma promessa que nunca acontecia porque o depois nunca chegava. Tirei o cartão, entreguei pro garçom. Ninguém agradeceu. A mesa só respirou aliviada e voltou pro papo de casamento como se eu tivesse feito um favorzinho, em vez de gastar $380 numa festa pro relacionamento dos outros. Dylan nem reconheceu. Só continuou falando do salão que iam visitar no fim de semana seguinte. Mãe perguntou da Mari sobre as madrinhas. Pai pediu outra Coca Diet. Peguei o cartão de volta, assinei, guardei na carteira. Por volta das 9, fiz barulho de que tinha trabalho cedo e saí. Dylan me deu outro abraço agressivo. Valeu por vir, cara. E pelo jantar. Você é fera. Não foi obrigado a agradecer. Só reconheceu que eu cumpri minha função direito. Dirigi pra casa em silêncio com aquela nota fiscal no console central, como prova de um crime que eu ainda não sabia nomear. Chegando no apartamento, fiz uns ovos e sentei pra fazer o que fazia toda terça: revisar as transferências automáticas, garantir que nada voltava, manter a máquina familiar rodando suave. Foi aí que o celular acendeu. Notificação de grupo, tia Duzila me adicionou numa conversa. Abri achando que era a atualização familiar normal, talvez alguém precisando de ajuda, talvez o negócio do pai com problema de caixa de novo, talvez Dylan precisando de grana pro salão do casamento, lista de participantes: mãe, pai, Dylan, Maris, tia Duzila e agora eu. Todo mundo que importava, aparentemente. Olhei a tela, não apareceu notificação de que eu tinha sido adicionado no chat em si. Tia Duzila deve ter me colocado quietinho. Os outros não sabiam que eu estava lá e continuavam digitando Dylan, até que enfim, isso já estava atrasado. Mãe, tem gente que nunca entende o lugar dele na família, acha que dinheiro dá importância. Pai, a gente foi generoso e paciente demais com essa atitude dele. Meu peito apertou, eles falavam de mim ali na hora e não faziam ideia que eu via tudo. Fiquei olhando as mensagens chegarem. Dylan, precisamos conversar sobre ele. O cara tá agindo como se estivesse fazendo um favorzão pra gente ultimamente. Maris, qual o problema dele? Age todo superior. Toda vez que falo do negócio, ele faz cara de julgamento, como se emprego de empresa o deixasse melhor. Mãe, ele sempre foi assim metido. Acha que salário fixo é algo especial. Tia Duzila, tem gente que esquece que família não é sobre dinheiro. Patético ele. Ficar esfregando na cara de todo mundo. Larguei o celular na bancada, peguei de novo, li outra vez. Julgador, superior, metido, esfregando na cara. Era eu. Eles descreviam o cara que pagou hipoteca, seguro, empréstimo pro negócio deles por mais de 10 anos. O cara que 2 horas antes tinha gastado $380 no jantar de comemoração deles sem ninguém pedir. Achavam que eu era o problema. Pai, hora de botar limite. Ele não é bem-vindo aqui até largar essa atitude e lembrar qual o lugar dele. Mãe concordou. A gente deu apoio emocional pra ele por anos. Sempre tão frio e mal-humorado nos encontros, como se a gente devesse algo. Apoio emocional pra mim. Eu até ri. O cara que nunca pediu um centavo deles, que nunca jogou problema em cima enquanto resolvia os deles. Esse cara precisava de apoio emocional.
Dylan, a gente expulsa logo ou faz ele pedir desculpa antes? Maris, expulsa. Ele não muda mesmo, tia Duzila. Às vezes é preciso cortar gente tóxica mesmo sendo de sangue. Melhor pra saúde mental de todos. Aí veio a mensagem da mãe, aquela que gelou minhas mãos, ainda achando que eu não via. Mãe, a gente já te carregou tempo demais. Apaga nosso número. Mando isso. O que vocês acham? Vi as reações aparecendo ao vivo. Tia Duzila com joinha bem embaixo da mensagem me expulsando da família. A mesma tia cujo divórcio eu banquei em 2021. A mesma que chorou no telefone pedindo ajuda com a hipoteca. Que eu dei empréstimo que sumiu no nada como todos os outros. Ela aprovava me cortar. E ainda me adicionou escondido só pra garantir que eu visse acontecer. Dylan, cansei dele agir como se estivesse fazendo favor quando família tem que ajudar mesmo. Maris, tem gente que cria drama desnecessário onde passa. Drama do cara que ficava quieto nos jantares de família, que transferia dinheiro sem perguntar, que saía cedo pra não dar trabalho, as bolinhas de digitando continuavam pulando, eles não tinham terminado. Pai, talvez isso ensine um pouco de humildade sobre o que realmente importa, mãe. Vamos ver como ele se sente superior sem o apoio e os contatos da família. Sem apoio da família. As palavras ficaram ali na tela como piada sem graça final. Larguei o celular, olhei pro notebook ainda aberto no painel do banco, cheio de transferências automáticas que eu gerenciava como segundo emprego. A vida deles rodando no meu score de crédito e no meu salário. Achavam que estavam me cortando. Realmente acreditavam que eram eles que davam apoio. Eu podia ter explicado. Podia ter mostrado 14 anos de extratos. Podia ter provado quem sustentava quem com planilhas e recibos. Podia ter escrito texto longo me defendendo, justificando minha existência, provando valor com números. Em vez disso, digitei 8 palavras. Beleza. Cancelo todos os pagamentos hoje à noite. As bolinhas de digitando pararam na hora. O chat ficou mudo. Estalei os dedos e abri o painel do banco. Hora de mostrar quanto custa de verdade um problema de atitude. O silêncio depois da minha mensagem. Parecia aqueles segundos antes de um acidente de carro, quando você sabe que o impacto vem, mas ainda desliza em câmera lenta. O notebook iluminava a cozinha escura, mesmo painel que eu gerenciava há 14 anos. Mesmas transferências automáticas rodando certinho, mesma estrutura financeira impedindo a vida deles de explodir. Não por muito tempo mais. Abri o Excel, comecei a registrar. Pela primeira vez queria ver o estrago inteiro num lugar só. Queria saber exatamente quanto custou ser a rede de segurança da família. 19 transferências automáticas todo mês, algumas semanais, outras disparadas quando a conta deles caía abaixo de certo valor. Eu criei sistemas para resolver o problema deles, antes mesmo de eles perceberem que tinham um problema. Plano de saúde familiar cobrindo mãe, pai, Dylan e agora aparentemente Maris. $240 por mês. Eles adicionaram Maris quando Dylan pediu ela em casamento 4 meses atrás. Nem perguntaram. Só acharam que eu ia continuar pagando. Não era pelo trabalho. Plano particular. Conta minha. Dependentes meus. Seguro de carro. 4 veículos. $385 por mês. Picape do pai. SUV da mãe. BMW do Dylan que ele jurava precisar para reunião com o cliente. E agora o sedã da Maris. Nunca viu cliente. Nunca pagou prêmio. Conta empresarial com proteção de cheque especial ligada na minha, configurei anos atrás. Disparou 12 vezes esse ano. Média de $1.800 cada. Eles tocavam o negócio do pai como cassino com crédito infinito. Eu era a casa que sempre cobria. Impostos prediais, $520 por mês numa conta separada que montei quando o negócio do pai afundou em 2018. 7 anos de pagamentos, provavelmente nem sabem que eu cuido disso. Aluguel de guarda-móveis, $175 por mês pro Dylan. Móveis do primeiro apartamento dele, que ele acabou mudando com o tempo. 3 anos guardando tralha. $6.000 pra armazenar lixo. Os números desenhavam uma imagem que eu estava perto demais pra enxergar. $2.320 todo mês saindo da minha conta pra deles em pagamentos fixos. Mais uns 600 só nesse ano em salvamentos de cheque especial. Quase 50 mil por ano. Comprando o direito de ser chamado de julgador nos jantares de família. Fui mais fundo. Puxei extratos desde o começo. Primeira transferência foi março de 2011. Tratamento dentário emergencial da mãe, que o seguro não cobriu porque o pai esqueceu de pagar as parcelas. $200. Eu tinha 22 anos. Mal ganhando bem. E mandei no mesmo dia porque é o que família faz. Aquele foi o teste. Prova que eu era confiável. Prova que não fazia pergunta. Prova que aparecia com dinheiro quando chamavam. Total de transferências documentadas em 14 anos. $412.000. Não eram empréstimos, eram doações. Dinheiro dado de graça pra gente que agora discutia meu problema de atitude num grupo que eu não fui convidado. Com isso eu podia ter comprado uma casa, podia ter me aposentado cedo, podia ter feito qualquer coisa, menos bancar 3 negócios furados, 4 carros e um estilo de vida que eles achavam que mereciam. Meu celular ficou escuro na bancada. Nenhuma mensagem de segmento. Nenhuma preocupação com o que cancelar todos os pagamentos realmente significava. Provavelmente achavam que eu estava blefando, fazendo barulho como quem tá desesperado pra ser incluído. Eles iam ter uma lição rapidinho. Olha o que 14 anos sendo o contador invisível da família ensina. Você conhece todas as senhas, todos os números de conta, todo o sistema automático. Você tem registro de tudo porque ninguém mais guardava. Comecei devagar, serviços de streaming, Netflix, Hulu, Spotify, HBO, tudo no meu e-mail e pagamento. Cliquei cancelar, confirmei, pronto. $65 de entretenimento mensal sumiram em 4 minutos. Academia. O crossfit chique do Dylan que ele postava, mas mal ia 2 vezes por mês. $95 por mês. Cancelei. Assinaturas de app. Armazenamento na nuvem. Renovação de revista. Coisas aleatórias que eles assinaram usando meus dados de pagamento ao longo dos anos. Cliquei cancelar. Confirmei. Cada cancelamento parecia soltar um tijolo que eu carregava separado. Nada sozinho. Junto esmagava. Os itens grandes precisavam de mais esforço. Plano de saúde tinha aviso de 30 dias. Eu era o titular. Então liguei pra seguradora. Naveguei no menu automático como se eu mesmo tivesse criado. Pedi cancelamento pro fim do mês. A atendente perguntou se eu queria ativar cobra pros outros cobertos. Isso não é mais problema meu. Ela parou. Senhor, isso deixa 4 pessoas sem seguro a partir de 1º de novembro. Eu sei. Barulho de digitação. Cancelamento processado. Mais alguma coisa? Estamos resolvidos. Seguro de carro foi o próximo. Liguei, tirei todos os veículos menos o meu da apólice. O agente avisou que isso deixava 4 carros sem cobertura. E ia disparar notificações pro Detran. Manda as notificações pros donos registrados. Entendido. Sinto perder. Seu negócio, senhor. Você não tá perdendo nada. Eu tô ganhando minha vida de volta. Impostos prediais eram mais complicados. Meu nome tava na conta separada, mas não na escritura. Eu pagava pra equity deles há 7 anos. Isso precisava de profissional. Anotei. Ligar pro escritório de advocacia amanhã cedo. Proteção de cheque especial da conta empresarial foi satisfatória. Uma ligação.
15 minutos de verificação. Aí minha conta foi desconectada do desastre financeiro deles. Só pra confirmar, o atendente do banco disse: overdrafts futuros vão voltar e gerar taxas. Ótimo. Perto da meia-noite achei algo interessante em e-mails antigos. Linha de crédito empresarial que eu garantia há 3 anos quando Dylan precisava de capital pra startup. Limite de 15 mil. Saldo atual 13.700. Liguei pro suporte 24 horas da linha de crédito, 40 minutos na espera, 2 perguntas de segurança. Aí o tom da atendente mudou quando expliquei o que queria. Tô enviando revogação de garantidor e pedindo congelamento da conta até revisão. Cliques no teclado. Isso congela a conta imediatamente. O titular principal recebe notificação às 8 da manhã e precisa apresentar garantia alternativa em 72 horas. Ou o saldo vence inteiro. Perfeito. Processa. Mais digitação. Feito. Mais alguma coisa. Tudo. Às 1 da manhã, eu tinha desmontado sistematicamente 14 anos de estrutura financeira. Todo pagamento automático cancelado. Toda garantia revogada. Toda rede de segurança removida. Meu celular ainda mostrava 0 mensagens do chat familiar. A realidade ia dar aula contínua. Abri uma planilha nova e registrei tudo. Prints de confirmações de cancelamento, números de referência, horários. Quando isso ficasse feio, eu queria prova. Lá pelas 2 da manhã lembrei de algo. O cofre da casa deles, eu guardava documentos lá há anos porque meu nome estava na metade deles mesmo. Escrituras, apólices de seguro, contas de investimento que o pai abriu no meu crédito. Tudo provando quem era dono do que ficava no cofre deles com meu nome espalhado. Peguei as chaves e dirigi pra casa deles. O lugar tava escuro. Eu ainda tinha chave de 2016 quando me deram acesso de emergência. Entrei quietinho. Achei o cofre no escritório do pai. Mesma combinação desde 2017, porque o pai nunca atualizava nada. Dentro, tinha exatamente o que eu esperava. E umas surpresas, escritura da casa, meu nome como garantidor da hipoteca, porque em 2018 eles não conseguiam refinanciar sem meu score de crédito, papéis do negócio, meu nome como agente registrado, porque o crédito do pai era ruim demais pra registrar direito, contas de investimento, meu CPF como principal porque alguém precisava de crédito bom pra abrir, seguro de vida, eu listado como beneficiário e pagador de prêmio porque alguém tinha que garantir que não caducasse. Fotografei tudo no cofre primeiro. Cada documento, cada página, cada ângulo. Aí peguei cópias dos meus registros, qualquer coisa com meu nome, meu CPF ou minhas assinaturas. Deixei o resto exatamente onde estava. Na saída vi a correspondência deles, contas não abertas, avisos de atraso de coisas que eu normalmente resolvia antes de virar problema. Aviso de execução do guarda-móveis que eu parei de pagar essa noite, deixei tudo onde estava. Eles queriam se livrar de mim. Agora podiam cuidar da própria correspondência. De volta em casa às 3 da manhã, mandei um e-mail pro escritório de advocacia que eu tinha pesquisado depois de um jantar familiar, especialmente ruim no ano passado. Nunca contatei, só guardei como extintor de incêndio. Assunto: separação financeira familiar urgente. Corpo: preciso consulta imediata para me separar de 14 anos de obrigações conjuntas. Documentação extensa disponível. Posso encontrar amanhã cedo. Enviei e fui dormir. Pela primeira vez em 14 anos. Dormi como quem não tem mais nada a perder. Meu celular começou a vibrar lá pelas 3h40 da manhã. Eu tinha pegado no sono uns 30 minutos, fundo o suficiente pra vibração parecer vir de dentro dos meus ossos. Peguei da mesa de cabeceira, olhando a tela com um olho só. Dylan. 23 chamadas perdidas em 6 minutos. Deixei tocar mais 4 vezes antes de atender. O quê? A voz dele veio rouca, em pânico, como se alguém tivesse dito que a vida inteira dele tava pegando fogo. Que diabos você fez? Sentei na cama, acendi a luz, chequei a hora, exatamente o que eu disse que ia fazer. A conta empresarial tá congelada, minha linha de crédito tá suspensa. Marisa acabou de receber e-mail sobre o seguro do carro dela vencendo. Que diabos? Parece que sua consultoria tá encontrando consequências. Você não pode simplesmente o quê? Me tirar de obrigações financeiras com gente que terminou comigo? Acho que é exatamente isso que posso fazer. Silêncio. Aquele em que dá pra ouvir o cérebro da pessoa procurando explicação que não faça ela parecer babaca. Não foi isso que a gente quis dizer. Ele falou finalmente. Eu ri alto mesmo. Então o que vocês quiseram dizer? Mais silêncio, mais longo dessa vez. Era o que eu imaginava. Olhei pro relógio despertador, 3h43 da manhã. Por que tá ligando às 4 da manhã pra isso? Problema de negócio, costuma esperar horário comercial, porque tudo caiu de uma vez. O banco mandou avisos, seguro mandou avisos. Meu dono do imóvel tá louco, porque o cheque do aluguel voltou. Seu aluguel voltou porque você pagava a despesa pessoal da conta empresarial. Conta empresarial tinha proteção de cheque especial da minha corrente. Eu desconectei isso hoje à noite. Você não pode fazer isso com a gente. A gente? Você fica dizendo a gente. Mas aquela reunião familiar, aquela que eu não fui convidado, isso não é situação de a gente, é situação de vocês. Eu só tô respeitando os limites que vocês traçaram. A voz dele ficou miúda, assustada. Por favor, a gente precisa de tempo. Vocês tiveram 14 anos pra resolver isso. Gastaram tratando eu como conta de luz esquecida. Isso não é justo. O que não é justo é descobrir que minha família acha que eu sou julgador, enquanto eu literalmente olho pras transferências automáticas mantendo a vida de vocês rodando. O que não é justo é pagar $380 no jantar de noivado e nem ser reconhecido. E vocês ainda tiveram coragem de me chamar de problema. Ouvi vozes no fundo, femininas, provavelmente. Maris, aí voz do pai abafada, mais urgente. Pai quer falar com você. Dylan disse. Fala pro pai que eu converso com ele pelo meu advogado em horário comercial. Você tá de brincadeira? Vem cá. Desliguei. O celular começou a tocar de novo na hora. Desliguei ele completamente, coloquei na mesa de cabeceira. Encarei o teto. Uma parte de mim esperava a culpa aparecer. Sentir que eu tinha exagerado. Sentir aquela vontade conhecida de consertar, fazer as pazes, ser o maior. Não senti nada além de satisfação. Lá pelas 5 da manhã desisti de dormir, fiz café, abri o notebook e comecei a montar o dossiê. Prints do grupo, extratos bancários mostrando 14 anos de transferências, e-mails de confirmação de cada cancelamento. O escritório abria às 9. Eu tinha pedido de reunião na caixa deles, queria chegar preparado. Às 7 da manhã, eu tinha documentação completa, organizada por categoria, cronológica dentro das categorias, do tipo que facilita a vida de juiz, se isso virasse processo. Às 8h15 liguei, o celular de novo, 61 chamadas perdidas, 87 mensagens, 4 correios de voz, ignorei tudo, menos um e-mail. O escritório respondeu. Oi, podemos te atender às 10 da manhã hoje. Traga qualquer documento e print que tiver. Tomei banho, vesti o terno de entrevista, peguei a caixa de documentos e o notebook. Hora de tornar isso oficial. O escritório ficava no centro, 8º andar. O cara que me recebeu era fim dos 40, grisalho nas têmporas. Coloquei a caixa na mesa dele. 2 horas depois ele tinha visto tudo. As transferências, as contas conjuntas, as garantias do negócio.
A situação da propriedade, cada documento, cada print, cada transação, ele se recostou. Você foi incrivelmente paciente. A maioria teria colocado limite anos atrás. Ele bateu com a caneta. Boa notícia, você documentou tudo meticulosamente. Má notícia, eles vão argumentar doações voluntárias que você deu livremente e nunca quis reconhecimento. Eu não quero reembolso, quero separação. Ele sorriu. Melhor ainda, vamos cortar obrigações futuras e esclarecer propriedade em ativos compartilhados. A casa é o problema. Seu nome tá na garantia da hipoteca. Você é corresponsável. Você pagou impostos prediais por 7 anos. Isso é contribuição substancial. Equity. Opções são 3. Forçar a venda e pegar a parte que me cabe. Negociar compra da minha fatia se eles refinanciarem. Ou abrir mão em troca de outras compensações. Ele puxou a escritura mais perto. Crédito deles destruído. Então compra improvável. A gente dá 90 dias pra refinanciarem. Quando não conseguirem, entraremos com ação de venda forçada. Total de 6 meses. As garantias do negócio eu já tirei. Banco reavalia quando o garantidor sai. Se não acharem colateral, conta congela e o saldo vence inteiro. 13.700 dólares. Eles não vão pagar isso. Negócio fecha. Ele provavelmente vai declarar falência. Ótimo. Ele me olhou por cima dos óculos, sem julgar. Só confirmando. Eu falei sério. Ele tocava aquele negócio na minha conta corrente há 3 anos. Outra anotação. Cancelamentos de seguro estão limpos. Você é o titular. Eles vão receber ofertas de cobra a preço cheio. Provavelmente 600 por mês. Eles não conseguem pagar isso. Não é mais problema meu, nem seu. Ele virou as páginas. Os documentos do cofre provam um entrelaçamento financeiro maior do que eu esperava. Próximo passo. Eu redijo o acordo formal de separação. Detalha cada conta, cada obrigação. Ativo compartilhado. Envio por carta registrada para todos. 30 dias para responder. Se contestarem, temos prova. Se não, seguimos. Custo 5 mil de entrada. Cobro 350 por hora. Calcula uns 14 mil no total. Pensei nos 412 mil que eu dei pra eles em 14 anos. 14 mil pra ficar limpo era pichincha. Faz isso. Assinei. Transferi a entrada pelo celular. Mais uma coisa. Ele disse. Eles vão tentar negociar. Apelos emocionais. Ameaças. Volta pros apelos. Não responde direto. Manda tudo pra mim. Se aparecerem na sua casa, chama a polícia. Registra ameaças, mensagens, correios de voz, qualquer coisa. Apertamos as mãos. Meu celular vibrou no estacionamento. Mãe, precisamos conversar. Isso tá saindo do controle. Encaminhei pro escritório sem responder. Ignorei o celular a manhã toda. Lá pela 1h30 da tarde, o telefone do trabalho tocou. Recepção. Tem alguém aqui pra te ver. Diz que é sua mãe. Puta merda. Mãe tava perto da segurança com o cardigã de igreja, o crachá de visitante ficava estranho nela. Lá fora. Caminhamos pro estacionamento, achamos um canto perto das lixeiras. Filho, isso precisa parar. O que precisa parar? Você sabe o quê? As contas, os seguros. Seu pai tá desesperado. Você mandou mensagem dizendo pra eu parar de visitar, que tinha terminado comigo, família inteira me votou pra fora da ilha. Agora ficam chateados porque eu saí mesmo. A gente tava frustrado porque eu paguei a conta do jantar sábado sem reclamar. Como isso é agir superior? Ela olhou pro asfalto. Você sempre parece tão julgador, eu não tava contando pontos. Mas agora tô. Quer saber quanto custam 14 anos de ajuda quieta? 412 mil dólares. Tudo documentado. O rosto dela ficou branco. Isso não pode estar certo. Tá verificado. Meu advogado tem cópias? Seu advogado? Você contratou alguém mesmo? Vocês terminaram a relação familiar? Eu tô formalizando a separação dos negócios. Mas a casa? Seu pai disse que você pegou a escritura. Peguei cópias de documentos com meu nome, incluindo a escritura me listando como coproprietário, porque o pai não conseguiu refinanciar sem meu crédito em 2018. A gente não sabia que você se sentia assim, porque você nunca cobrou. Só assumiram que eu ia ajudar pra sempre. Assumiram que eu ia engolir ser chamado de julgador enquanto pagava imposto predial deles há 7 anos. Ela tentou o tom maternal mais suave. Somos família, família resolve problemas, família não zoa um pro outro na frente dos futuros sogros, família não acha ajuda normal e depois fica chocada quando para. O que você quer? Desculpa? Dinheiro? Não quero nada de vocês. Esse é o ponto todo. Você não pode simplesmente abandonar a família. Olhei pra ela. Essa mulher que me deu a luz, mas nunca me viu de verdade. Assiste. Voltei pra dentro. Recepção parecia preocupada. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Se mais alguém da minha família aparecer, eu tô indisponível. Na minha mesa, mandei e-mail pro escritório. Mãe apareceu no trabalho. Sem ameaças. Conversa registrada. Resposta veio em 3 minutos. Anotado. Assédio no trabalho fortalece nosso caso. Lá pelas 6h30 da noite. Telefone do trabalho tocou de novo. Seu pai tá aqui agora. Parece alterado. Fala que eu já saí. 15 minutos depois, ele ainda tá lá. Diz que vai esperar. Chama segurança. Não funcionário se recusando a sair. 20 minutos depois, segurança escoltou ele pra fora. Ele deixou papéis na recepção. Manda pro meu advogado amanhã. Te passo o endereço por e-mail. Fiquei até 8h30. Voltei pra casa por outro caminho. Estacionei a 3 quarteirões. Meu celular tinha 41 mensagens novas. Nem li. Lá pelas 10 da noite, o escritório ligou. Eles estão em pânico. Aviso de cancelamento do plano de saúde chegou. Seguro de carro venceu. Banco ligou sobre a linha de crédito empresarial. Tudo caindo junto. Ótimo. Seu pai tentou discutir direito sobre os documentos. Expliquei propriedade. Ele desligou na minha cara. Fica firme. Essa é a parte difícil. Vão tentar toda a manipulação possível. Não responde. Depois que desligamos, fiquei pensando em todas as vezes que eu cedi. Toda viagem de culpa, toda emergência. Nunca mais. Eu não era o vilão por botar limite. Só tava cansado de ser rede de segurança pra gente que nunca me seguraria se eu caísse. 3 semanas. Foram tipo dominó caindo. Negócio do Dylan morreu primeiro. Congelamento da linha de crédito. Deu reação em cadeia. Maior cliente cobrou pagamento imediato de faturas atrasadas que flutuavam no crédito que não existia mais. Como Dylan não pagou, cancelaram. Outros 2 clientes pularam fora. Tudo quebrou em 8 dias. Falta de seguro. Pegou mãe e pai em seguida. Consulta médica rejeitada. Seguro terminado. Remédio de pressão do pai custou 380 do bolso. Ele ligou gritando. Desliguei. Bloqueei o número dele. Falta de seguro de carro. Disparou avisos do Detran. Dylan foi parado dia 14. Veículo sem seguro. Multa de 850 mais guincho. Teve que deixar o BMW porque não tinha grana pra liberar. Guarda-móveis foi a leilão dia 17. Tudo que Dylan guardou por 3 anos vendido por 280 no total. 6 mil dos meus pagamentos sumiram. Sem meus pagamentos de imposto predial, condado mandou aviso de inadimplência. 30 dias ou penhora. Eles não conseguiram refinanciar. Score de crédito na casa dos 500 baixos. Nenhum banco queria tocar neles. O escritório ligou. Eles pedem mais tempo. Fala 90 dias pra refinanciar ou a casa vai pra venda. Maris terminou o noivado dia 18. Finalmente viu os extratos do Dylan. Percebeu que o estilo de vida inteiro dele era subsidiado pelo irmão. Mudou no mesmo dia. Mensagens do Dylan ficaram cada vez mais desesperadas. Bloqueei o número dele dia 20. Tia Lucila tentou ligar pro trabalho. Você tá exagerando. Seus pais vão perder a casa. Casa deles.
não minha. Se quiserem ficar, refinanciam sozinhos, você sabe que não conseguem, então não podem pagar. Problema resolvido, desliguei, bloqueei ela. Desenvolvimento mais estranho veio dia 23. Mensagem da Maris de número de outra pessoa. Oi, sei que é do nada, mas queria pedir desculpa. Dylan me contou um monte de coisa sobre você que era mentira. Não imaginei o quanto ele escondia, nem o quanto você ajudou. Não tô pedindo nada, só queria que soubesse que nem todo mundo acha que você é o vilão, Maris. Respondi. Valeu por entrar em contato, agradeço a sinceridade, sem rancor. Na quarta semana, o padrão ficou claro. Raiva, culpa, promessas, ameaças, desculpas, volta pra raiva. Fiquei quieto, deixei o escritório lidar com comunicação, registrei tudo, fiz aquela viagem pra Noruega que eu adiava há 4 anos, 10 dias de trilha, fiordes, silêncio total, sem ligação de emergência, sem viagem de culpa. Última noite em Bergen, sentado num café na beira do porto vendo o pôr do sol, recebi mensagem do pai. Precisamos conversar. Conversar de verdade, sobre como chegamos aqui e como consertar. Apaguei sem responder. Poucas semanas antes do leilão, eu tava na varanda do meu apartamento olhando pras árvores do estacionamento. Celular vibrou, mensagem do pai: precisamos de você no banco hoje. Problema burocrático no refinanciamento, se não vier perdemos tudo, por favor. Apareci, entrei na sala de reunião, vi Dylan, pai, mãe e um oficial de empréstimo com papéis espalhados. Precisavam que eu renunciasse como garantidor, coassinasse o refinanciamento. Pai levantou: obrigado por vir, só precisamos da sua assinatura em uns poucos. Eu ri mesmo, virei e saí, cheguei no carro e dirigi pra casa, fiz jantar, dormi em horário decente, sem ligação de emergência, sem viagem de culpa, só paz. A casa foi a leilão, mês 5. Não conseguiram refinanciar, não acharam coassinante, banco não esticou prazo, imóvel vendido por 420 mil. Hipoteca pendente era 285 mil, depois de taxas e segunda. Hipoteca que eles tiraram sem me contar. Sobrou uns 52 mil. Minhas contribuições documentadas me davam direito a cerca de 34 mil. O cheque chegou numa quinta, doei metade pra uma ONG que ajuda famílias com dívida médica, a outra metade virou entrada numa casa pequena do outro lado da cidade. 2 quartos, garagem, minha, só meu nome na escritura, de mais ninguém. Dylan arrumou emprego em armazém no fim. Turno da noite, nível de entrada. Ouvi de um amigo em comum que ele pegava ônibus, alugava, quarto de colega de trabalho, mãe e pai, mudaram pra apartamento menor que o meu, aos 62 e 60, começando do zero com o pouco de poupança que conseguiram manter. Tia Lucila continuou campanha de relações públicas mais um mês, contou pra todo mundo que eu era cruel, instável, vingativo, que destruía a família por mágoa, não corrigi. Quem quisesse acreditar que eu era o vilão, ia acreditar, independente de prova. No fim, maioria da família estendida parou de falar comigo. Não liguei. Descobri que nem gostava da maioria mesmo, comecei a namorar. Conheci alguém no fim, Kate contadora, tinha casa própria, carro próprio, vida própria, não precisava que eu consertasse nada. Ela perguntou da minha família uma vez, dei a versão curta, a gente não se fala mais. História longa, muito problema de limite. Ela assentiu. Entendo. Às vezes, família é o limite mais difícil de botar. Tenho experiência nisso. Mãe tinha vício. Passei os 20 anos tentando salvar ela. Finalmente percebi que não dava. Cortei. Contato há 6 anos. Melhor decisão da vida. A gente se entendia. 7 meses depois de tudo explodir, eu tava assando na churrasqueira do quintal num sábado. Kate ajudando a preparar legumes. Rádio tocando rock clássico. Celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Aqui é seu pai. Sua mãe tá no hospital. Ataque cardíaco. Ela tá pedindo por você. Por favor, vem. Fiquei olhando. Larguei o celular. Virei os hambúrgueres. 30 segundos depois, outro vibra. Número desconhecido diferente. Aqui é Dylan. Mãe tá mal. Fica falando seu nome. Pai tá destruído. Precisamos de você aqui, cara. Por favor. Kate olhou pro meu celular. Tudo bem? Emergência familiar? O tipo que aparece bem quando eu tô feliz, outro vibra. Isso é sério, ela não para de chorar. Fica perguntando por que você não vem. Médicos dizem que estresse tá piorando. Você precisa vir, pai. Aí outro. Sei que a gente não se fala, mas isso é a mãe. Não importa o que rolou entre nós. Ela não merece isso. Ela é sua mãe, Dylan. E mais um, as enfermeiras perguntam da família. Ipa, não falam com a gente se você não assinar. Precisamos da sua autorização. Sua mãe precisa de você. Pai, peguei o celular, li as 5 mensagens. Algo parecia ensaiado, coordenado demais. 3 números diferentes em 90 segundos, todos batendo nas mesmas teclas emocionais. Liguei pro hospital. Oi, tô tentando localizar uma paciente. Sobrenome seria o casada ou talvez o de solteira. Um momento. Barulho de digitação. Pausa longa. Desculpa, senhor. Não tem. Registro público com esse nome hoje. Pode checar se ela deu entrada no pronto-socorro hoje. Transferiram pro registro do PS. Mesma resposta. Valeu. Desliguei. Olhei pra Kate. Mentindo sobre minha mãe no hospital. É, outro vibra. Ela tá pedindo especificamente por você. Fica dizendo que sente muito, que quer consertar as coisas. Não deixa a última coisa entre vocês ser aquela briga. Por favor, Dylan. Mesmo assim, dirigi até lá. Não porque acreditei. Queria ver a encenação. Cheguei no estacionamento do hospital. 20 minutos depois, entrei pelas portas automáticas na sala de espera do PS e lá estavam eles, acampados perto do balcão de triagem como se tivessem ensaiado. Pai, Dylan, mãe, tia Duzila. Por algum motivo. Mãe tava sentada numa cadeira mexendo no celular, sem roupa de hospital, sem soro, sem pulseira. Parecia mais saudável que no Natal. Me viram e entraram no modo atuação na hora. Pai levantou rápido. Graças a Deus você veio. Ela não tá no sistema. Silêncio rápido. O quê? Rosto do pai fez uma careta estranha. Liguei antes. Falei com a telefonista. Nenhum paciente com esse nome. Nenhuma entrada no PS hoje. Ou mãe tá aqui com nome falso, ou isso é besteira. Rosto da mãe ficou vermelho. Eu tô aqui pra uma consulta. Eles disseram. Você mandou mensagem ataque cardíaco. Foi ataque de pânico. Precisavam descartar. Então você não tá morrendo. Não é esse o ponto. Dylan deu um passo à frente, mãos pra cima como acalmando o bicho bravo. Cara, a gente só precisa que você assine uma coisa. Olhei por cima dele pro balcão, vi a prancheta lá, peguei antes que alguém impedisse. Cabeçalho em cima, responsável financeiro, autorização de garantidor, li as 3 primeiras linhas, cobrança médica, responsabilidade financeira, coassinante pra débitos pendentes. Olhei pro pai, vocês não tiveram um ataque cardíaco, tiveram um roteiro, boca dele abriu, nada saiu, mãe levantou, a gente só precisa de um otário. Não é você precisava de alguém pra ficar com as contas médicas dela, porque não podem pagar. Então montaram uma emergenzinha familiar, mandaram Dylan mandar mensagem de número descartável, coordenaram horário, até trouxeram tia Duzila como reforço de culpa. Rosto da Duzila ficou tenso. Isso é sobre a saúde da sua mãe. Saúde dela tá ótima. Isso é sobre copagamento dela. Voz do pai falhou. Por favor, a gente tá afundando. Apartamento, contas, tudo desmoronando. Só dessa vez. Quer dizer de novo. Por favor.
Tô pedindo. Só assina o formulário. Olhei pra ele. Pro Dylan, pra mãe sentada ali como se eu fosse o chato da história, realmente acharam que isso era esperto. Larguei a prancheta no balcão, virei e caminhei pra saída. Atrás de mim, voz do pai. Por favor, não parei. Cheguei no carro, dirigi pra casa. Kate ainda tava na varanda quando voltei. Hambúrgueres descansando sob papel alumínio. Como foi? Mãe tá bem? Ataque de pânico virou problema de cobrança. Ela deu um sorrisinho, me passou uma água com gás. Celular vibrou mais 2 vezes aquela noite, mais 2 números desconhecidos. Bloqueei os 2 sem ler. Até domingo de manhã, pararam de tentar. Tem ponte que você queima, tem ponte que você só para de manter até ela ruir sozinha. De qualquer jeito, eu não ia voltar. Meses se passaram desde aquela noite no hospital, e o silêncio da família se transformou em uma bênção disfarçada. Eu não ia voltar, como prometi a mim mesmo. A ponte não só ruiu. Eu a dinamitei com deliberada precisão. E o que sobrou foram ecos distantes de vozes que outrora ditavam minha vida. Aos 36 anos, eu finalmente me sentia como um homem de 36 anos. Não um adolescente eterno carregando o peso de expectativas alheias. Meu apartamento, que antes era um refúgio temporário entre transferências bancárias e chamadas de emergência, agora se tornava um lar de verdade. Com Kate ao meu lado, comecei a redecorar o lugar. Pintamos as paredes de um cinza suave, compramos móveis que não vinham de liquidações familiares, e até adotamos um cachorro, um labrador resgatado chamado Max, que latia para sombras e me obrigava a caminhadas matinais que limpavam minha mente. Kate era o oposto de tudo que eu conhecia. Aos 34 anos, ela gerenciava as finanças de uma firma de contabilidade local com uma precisão que rivalizava com a minha própria obsessão por planilhas. Nossa primeira conversa real sobre família veio naquela noite dos hambúrgueres, mas foi só o começo. Ela me contou mais sobre sua mãe. O vício em álcool que a consumiu por décadas, as noites em que Kate, ainda adolescente, a arrastava para a cama após binges intermináveis e a decisão final de cortar contato aos 28 anos. Foi como amputar um braço gangrenado, ela disse, enquanto cortava tomates para a salada. Dói pra caramba no começo, mas depois você percebe que pode correr sem aquilo te puxando para baixo. Eu assenti, sentindo uma conexão que ia além de palavras. Pela primeira vez, eu não era o salvador. Éramos 2 sobreviventes, construindo algo novo a partir das cinzas. No trabalho, as coisas floresceram. Como gerente de cadeia de suprimentos em uma empresa de fretes regional, eu sempre fui eficiente. Mas agora, sem o fardo constante de distrações familiares, foquei em projetos maiores. Propus uma otimização no sistema de rastreamento de cargas, integrando IA para prever atrasos baseados em padrões climáticos e tráfego. Meu chefe, um homem prático chamado Tom, de 50 anos, aprovou o piloto em uma reunião de equipe. Você parece mais afiado ultimamente, Mike. Ele comentou, usando meu nome real pela primeira vez em meses. Antes, eu era só o cara pontual. O projeto rendeu uma promoção 3 meses depois. Supervisor sênior, com um aumento de 15% no salário. Pela primeira vez, o dinheiro era só meu. Investi parte em um fundo de aposentadoria, outra em cursos online de logística avançada e o resto em viagens curtas com Kate. Fins de semana em cabanas nas montanhas, onde falávamos de sonhos em vez de dívidas. Mas o passado não morre fácil. Cerca de 4 meses após o incidente no hospital, recebi uma carta registrada no correio. Não do meu advogado, mas de um escritório desconhecido na cidade vizinha. Abri com cautela, esperando mais uma manobra. Era uma petição formal. Meus pais estavam me processando por alienação afetiva e danos emocionais, alegando que meus cancelamentos financeiros causaram estresse que levou ao ataque de pânico da minha mãe e à dissolução do noivado de Dylan. Eles pediam $150 mil em compensação, mais reembolso por perdas intangíveis. Ri alto. Max latindo em confusão ao meu lado. Encaminhei para o meu advogado que ligou na hora. Isso é ridículo, Mike. Não tem base legal. É uma tentativa desesperada de forçar negociação. Vamos contra-argumentar com seus documentos, as transferências, os prints do chat. Vai ser descartado em audiência preliminar. E foi. 2 meses depois, o juiz, uma mulher de meia idade com óculos grossos, dispensou o caso com um sermão sobre responsabilidade adulta. Vocês não podem tratar alguém como um banco e depois chorar quando o caixa fecha, ela disse, olhando diretamente para meus pais na sala de audiência. Eu não compareci. Meu advogado lidou com tudo. A multa por processo frívolo custou a eles mais $2 mil. Ironia poética. Dylan, enquanto isso, afundava em seu próprio caos. Ouvi de fontes indiretas, um primo distante que ainda falava comigo em segredo, que ele perdeu o emprego no armazém após faltar turnos por problemas pessoais. Tentou reviver sua consultoria no LinkedIn, postando artigos genéricos sobre networking, mas sem o colchão financeiro, as dívidas o engoliram. Ele acabou morando com tia Duzila, que por sua vez começou a reclamar publicamente nas redes sociais sobre família ingrata. Uma postagem dela viralizou localmente. Uma foto antiga de um churrasco familiar, com legenda "Quando o sangue vira veneno, histórias de traição familiar". Comentários variavam de solidariedade cega a questionamentos afiados. Quem pagava tudo isso mesmo? Não respondi, mas sorri ao ver que o post foi deletado dias depois, provavelmente após backlash. Minha mãe tentou uma abordagem diferente. 5 meses após o corte, uma caixa apareceu na minha porta. Fotos antigas, cartas de infância e uma nota manuscrita. Filho, lembro de você pequeno, sempre tão generoso. Não entendo como chegamos aqui, mas sei que podemos consertar. Sua mãe que te ama. Kate a leu e bufou. Clássico gaslighting emocional. Eles nunca se desculpam de verdade. Só remexem no passado para te fazer duvidar. Joguei a caixa no lixo, mas guardei uma foto. Eu, aos 10 anos, sorrindo com um troféu de futebol. Lembrei que mesmo na infância, eu era o responsável. Limpando bagunças, mediando brigas. Aquela criança merecia melhor. E o adulto que eu era agora ia garantir isso. Com o tempo comecei terapia. Kate sugeriu, e eu resisti no início. Homens como eu não precisam de terapia, resolvemos sozinhos. Mas após uma sessão experimental, vi o valor. A terapeuta, doutora Helena, uma mulher de 40 anos com sotaque suave, me ajudou a dissecar o padrão. Codependência familiar, síndrome do Salvador, baixa autoestima mascarada por eficiência. Você não era burro por ajudar, era condicionado. Famílias disfuncionais treinam membros para papéis específicos. Sessões semanais viraram rituais de liberação. Contei sobre o jantar no Romanos, o chat secreto, os cancelamentos noturnos. Ela me desafiou. O que você faria com esses 14 anos de volta? Pensei e respondi.
viajaria mais, investiria em mim, construiria relações reais. E era exatamente o que eu estava fazendo. Kate e eu progredimos rápido. 6 meses após nos conhecermos, ela se mudou para o meu apartamento. Ou melhor, nosso. Vendemos itens duplicados, compramos uma cama king size e planejamos uma viagem maior. 2 semanas na Itália, explorando Roma, Veneza e a costa amalfitana. Lá, entre vinhos e ruínas antigas, propus casamento em um pôr do sol sobre o mar. Não porque precisamos um do outro para sobreviver, eu disse, ajoelhado com um anel simples de ouro branco, mas porque queremos crescer juntos. Ela aceitou, lágrimas nos olhos, e nosso beijo selou um futuro sem parasitas. De volta à rotina, o trabalho me levou a uma conferência nacional de logística em Chicago. Lá, apresentei meu projeto de IA, recebendo aplausos de colegas. Um headhunter me abordou. Oferta de uma empresa maior, salário 30% maior, relocation para Seattle. Discuti com Kate. Ela tinha flexibilidade no emprego. Vamos? Perguntei. Por que não? Nova cidade, nova vida. Mudamos 3 meses depois, vendendo o apartamento por um lucro bom, dinheiro que investi em nossa casa nova, uma modesta de 3 quartos com vista para o Puget Sound. Max adorou o quintal. Nós adoramos a distância geográfica da família, mas o passado teimava em reaparecer. No nosso casamento, uma cerimônia pequena com amigos e colegas, sem família de sangue, recebi um e-mail anônimo. Parabéns pelo casamento. Espero que ela saiba o quão egoísta você é. Um familiar preocupado. Bloqueei o remetente, mas investiguei. Rastreio apontava para Dylan. Não respondi. Em vez disso, foquei na dança com Kate, rindo de piadas internas sobre limites saudáveis. Anos se passaram, 2 para ser exato. Aos 38, eu era diretor de operações na nova empresa, gerenciando equipes internacionais. Kate abriu sua própria firma de consultoria financeira, ajudando pessoas como nós a escaparem de ciclos tóxicos. Tivemos uma filha, Emma, uma menininha de olhos curiosos que nos ensinava paciência diária. Ensinamos a ela sobre família. Não é sobre sangue, é sobre quem te apoia de verdade. Então, veio o golpe final. Uma ligação do hospital, real dessa vez. Meu pai sofrera um infarto aos 64 anos. Dylan ligou, voz quebrada. Ele tá mal, Mike. Médicos dizem que pode não passar da noite. Por favor, vem. Hesitei, mas Kate insistiu. Vá por você, não por eles. Feche o ciclo. Voei para a cidade velha. Entrei no quarto de hospital cheirando a antisséptico. Mãe chorava no canto. Dylan parecia envelhecido prematuramente. Pai, fraco na cama, me viu e sussurrou. Filho, sinto muito. Fomos ingratos. Você merecia melhor. Eu assenti. Segurei sua mão por um momento. Eu sei, mas eu construí melhor. Ele faleceu naquela noite. No enterro, mantive distância. Ofereci condolências formais. Mãe tentou abraçar. Eu recuei gentilmente. Cuide-se, disse, e parti. De volta a Seattle, abracei Kate e Emma, sentindo paz verdadeira. Os 14 anos de escravidão financeira viraram lição. Limites não são egoísmo, são sobrevivência. E eu sobrevivi. Não, prosperei. A família que eu escolhi era tudo o que precisava. Continuando a narrativa para atingir o máximo de elaboração e comprimento possível, expandindo em detalhes, reflexões e subtramas. Anos após o enterro do meu pai, a vida em Seattle se solidificou em um ritmo confortável, quase idílico. Emma crescia rápido. Aos 3 anos, já tagarelava sobre dinossauros e estrelas, inspirada pelas visitas ao Museu de Ciência Natural. Kate e eu alternávamos turnos. Eu levava ela à creche pela manhã, ela pegava à tarde. Nos fins de semana, explorávamos o Parque Nacional Olympic, caminhando por florestas úmidas onde o musgo pendia como cortinas verdes, e eu contava histórias inventadas sobre elfos que guardavam tesouros, metáforas sutis sobre valor próprio. No trabalho, meu papel como diretor de operações me levava a viagens internacionais. Uma conferência em Singapura sobre cadeias de suprimentos sustentáveis, outra em Berlim focando em automação. Em uma delas conheci um mentor improvável, um executivo aposentado chamado Hiroshi, japonês de 70 anos, que compartilhava sabedoria zen sobre equilíbrio. Você carregou pesos invisíveis por anos, ele disse após eu contar uma versão editada da minha história. Agora, aprenda a soltar o que não é seu. Suas palavras ecoavam nas minhas sessões de terapia, que continuei esporadicamente. Doutora Helena, agora via videochamada, me ajudava a processar resquícios de culpa. Aqueles momentos aleatórios em que eu me perguntava se poderia ter ajudado mais sem me destruir. Dylan, por sua vez, reapareceu indiretamente. Uma mensagem no LinkedIn, 3 anos após o enterro. Ei, irmão, ouvi que você tá bem em Seattle. Parabéns pela família. Eu mudei. Arrumei emprego estável em vendas, casei de novo. Talvez a gente possa reconectar, sem dramas. Respondi educadamente. Feliz por você. Mas prefiro manter distância. Boa sorte. Bloqueei depois. Tia Lucila faleceu um ano depois, de complicações cardíacas. Ironia que não escapei. Seu obituário mencionava família amorosa. Mas eu não fui convidado ao funeral. Mãe, sozinha agora, mandava cartões de Natal anuais. Fotos dela em um asilo subsidiado com mensagens como saudades do meu menino. Eu os guardava em uma caixa, sem responder, mas sem rancor. Pena, talvez. Com Emma na escola primária, comecei a voluntariar. Palestras em escolas sobre finanças pessoais, ensinando jovens a evitar armadilhas como as minhas. Dinheiro não compra lealdade, eu dizia. E família verdadeira não cobra juros emocionais. Kate se juntava às vezes, compartilhando sua jornada. Juntos escrevemos um livro autopublicado, quebrando correntes, como cortar laços tóxicos e reconstruir sua vida financeira. Vendeu modestamente, mas ajudou dezenas. E-mails de leitores ecoavam minha história. Aos 45 anos me aposentei cedo, graças a investimentos sábios. Compramos uma casa maior nas Ilhas San Juan, com dock privado para nosso barco. Emma, agora adolescente, estudava biologia marinha, inspirada por nossas saídas ao mar. Kate e eu celebramos 10 anos de casamento com uma renovação de votos ao pôr do sol, cercados por amigos. A família que escolhemos. Olhando para trás, aqueles 14 anos foram uma prisão dourada. Mas a liberdade, infinita. Eu não voltei, e nisso encontrei paz.